Hoje eu vou ajudar você que quer perder gordura e ganhar massa muscular. Fique até o fim do vídeo que eu garanto que você vai entender perfeitamente como funciona todo esse processo e isso vai otimizar demais os seus resultados. Fala galera do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é João Batista, eu sou treinador, atualmente eu tenho mais de 150 alunos de consultoria online e trago conteúdo aqui no YouTube para ajudar vocês a terem os melhores resultados dentro da academia. E como vocês viram aí no título do vídeo, hoje eu vou mostrar para vocês todo o processo que vocês vão passar para poder perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo, para você não ficar com aquele físico flácido, com aquele físico murcho, parecendo que não treinou ou parecendo que estava com algum tipo de doença que você acabou definhando. Então, se você está começando esse processo ou de emagrecimento ou de ganho de massa muscular, de melhoria do seu físico, eu já te convido a se inscrever aqui no meu canal. Assim, vocês ganham com o meu conteúdo de qualidade para ajudar vocês nesse objetivo e eu ganho com mais inscritos e mais alcance dos meus conteúdos. Mas vamos logo pro vídeo. Antes de mais nada, pessoal, a gente precisa entender que para que aconteça a perda de gordura, a gente precisa do déficit calórico. Naturalmente, déficit calórico é quando você ingere menos calorias do que o que você gasta. Para isso, você vai ter que saber sua taxa metabólica basal e a gente vai calcular ali o seu gasto energético total diário. Depois de você saber fazer esse cálculo, inclusive, se vocês não souberem, eu posso fazer um vídeo só ensinando a fazer essas contas, a gente vai ter o quanto que vocês vão gastar de calorias naquele dia. E a partir daí, a gente precisa entender o quanto vocês consomem. A gente vai pender essa balança para o lado de consumir menos calorias do que o que vocês vão gastar. Isso vai gerar um déficit energético e a partir desse déficit energético, o seu corpo ele vai precisar tirar a caloria de algum lugar. E é justamente das moléculas de gordura que ele vai buscar essa energia. Então, a nossa gordura nada mais, nada menos do que acúmulo de energia. O seu corpo começa a ter energia em excesso e ele começa a estocar aquela energia para um caso de necessidade futura. Caso vocês não saibam, o nosso corpo ele foi desenvolvido para ser caçador-coletor. Então ele não está ajustado para ter tanta caloria disponível todo dia. E a gente chegava a passar grandes períodos sem comer. Então, para garantir a nossa sobrevivência, ele estocava energia em forma de gordura. Dito isso, já com o seu déficit programado, a gente vai começar a ter ali alguns acontecimentos. Então, quando você for fazendo esse déficit dia após dia, que o seu corpo precisar da sua energia que está estocada na gordura, a gente vai ter um ambiente de estresse no seu organismo. Esse ambiente de estresse vai fazer com que algumas substâncias que a gente chama de catecolamina, por exemplo, adrenalina e noradrenalina, sinalizem essa molécula de gordura por um receptor que a gente chama de um receptor beta-adrenérgico. E aí, por meio dessa sinalização, ele vai quebrar aquela partícula de gordura, o que vai fazer a liberação na nossa corrente sanguínea de algumas substâncias, dentre elas ácidos graxos e glicerol. E aqui entra uma coisa muito importante: existe sim uma diferença entre quebra de gordura e queima de gordura. A quebra da gordura é justamente esse processo que eu acabei de falar para vocês. A gente tem o estresse da célula adiposa, a célula adiposa acaba liberando na corrente sanguínea essas substâncias. Isso foi a quebra. Só que a gente vai ter também a queima ou a oxidação dessa gordura. Pensando no fato de que a gente quebrou essa gordura e a gente tem esses ácidos graxos e esse glicerol soltos na nossa corrente sanguínea, a gente precisa entender o que vai acontecer para essa gordura ser utilizada ou para essas substâncias que tinham dentro de uma molécula de gordura. E aí que entra um fator muito importante, o fator oxidativo. Se você está acima do peso, se você já se deparou com esse quadro, então muito provavelmente você tem um certo desequilíbrio metabólico e o seu corpo ele não está tão eficaz assim em queimar gordura, em oxidar ácidos graxos. E é justamente aí que a gente vai começar a pender para o lado do treinamento e sair desse lado do déficit calórico. Mas não esquece, o déficit calórico ele é extremamente necessário para que o emagrecimento aconteça. Sem déficit calórico, por mais que você faça aeróbico e faça musculação, você não vai conseguir emagrecer. Então, para você não se frustrar, já sabe, se quer emagrecer, tem que comer menos do que o que gasta. E aí a gente entra no aeróbico. Se você não tem uma eficácia tão boa de oxidar esses ácidos graxos que estavam dentro da molécula de gordura, a gente vai começar a ter um problema. A gente vai começar a ter um problema porque esses ácidos graxos que estavam dentro da molécula de gordura, eles não vão ser utilizados para gerar energia, eles não vão ser queimados.
e aí eles podem tomar um outro rumo no seu organismo, por exemplo ali o fígado é um dos locais que ele pode ser direcionado. Mas não vamos nos apegar a isso. Vamos nos apegar que, para você ter um emagrecimento eficaz, você precisa utilizar esses ácidos graxos de alguma maneira. E a melhor forma para você equalizar esse metabolismo, para que ele fique eficiente em utilizar esses ácidos graxos que estavam dentro da gordura, é você fazer aeróbicos. Justamente porque as principais organelas que vão fazer a utilização desse ácido graxo para gerar energia, que a gente chama de por meio da respiração celular, são as mitocôndrias. E quando a gente faz atividades aeróbicas, a gente tem uma biogênese mitocondrial, ou seja, a gente vai criar novas mitocôndrias e as que já existem ali, elas vão ficar maiores e mais eficazes. Então, você está ajustando todo o maquinário para que ele consiga oxidar aqueles ácidos graxos que estavam dentro das moléculas de gordura que você começou a quebrar por conta da restrição energética. Então, vocês entenderam como é tudo uma balança que precisa ser equalizada e equilibrada? É justamente por isso que, se a gente quer perder gordura e ganhar massa muscular, a gente não pode deixar nenhum desses parafusos soltos. A gente precisa ajustar tudo isso para que a gente consiga ter um resultado super eficiente. Você já está fazendo a dieta em restrição energética, você já começou a fazer aeróbico, já começou a equalizar o seu metabolismo, ficar eficiente em queimar gordura. A partir daí, a gente vai pontuar a duração desse déficit energético. Então, o que vocês não podem deixar acontecer é fazer que esse déficit energético seja curto. Então, por exemplo, fazer uma semana de déficit energético e parar, ou fazer 4 dias e o outro não, ou então você fazer ali 2 dias de dieta certinho e no outro dia você não fazer a dieta. Isso porque, lembra que eu falei lá no início que a gente precisa depletar os níveis energéticos para o seu corpo começar a acessar aquilo que está estocado nas gorduras. Se você não faz um déficit energético por tempo suficiente, não vai haver a necessidade do seu corpo utilizar a energia que está estocada dentro das moléculas de gordura. Então esse déficit energético, ele precisa ser contínuo, tá? E infelizmente ou felizmente, quanto mais peso você perde, mais tem que durar o déficit energético para que a gente continue perdendo peso. E pasmem, vai ficar mais difícil de manter esse déficit energético por conta de uma série de fatores. E um deles é que a gente vai ter a redução na produção de um hormôniozinho chamado leptina. Essa leptina, ela é produzida ali em grande parte nas células adiposas, então nas células de gordura. E quanto menos células adiposas você tem, quanto menor essas células adiposas são, menor é a produção de leptina. E quanto menos leptina no seu organismo, mais fome você sente. E aí fica muito mais complexo de vocês manterem a dieta. Então até aqui a gente já entendeu como que funciona basicamente esse processo de emagrecimento e tudo que a gente vai ter que fazer. Vou dividir esse vídeo em 2 partes, então aqui a gente entendeu como que funciona essa parte do emagrecimento e daqui pra frente a gente vai entender o que a gente tem que fazer para ter a manutenção da nossa massa muscular da forma adequada. Então, até aqui eu já trouxe bastante conteúdo. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu te convido a se inscrever. Aqui o conteúdo é de qualidade e eu vou ajudar vocês da melhor forma possível. Não podia também deixar de lembrar vocês que aqui no link da descrição tem um e-book onde eu falo sobre musculação de forma geral para resultados estéticos. Então vocês vão entender melhor como que funciona o processo de emagrecimento, como que funciona o processo de ganho de massa muscular, entender os pilares da hipertrofia, tudo para que vocês consigam desenvolver um físico legal. Dá uma conferida lá que eu garanto que você vai gostar do conteúdo. E agora vamos para o ganho e manutenção da massa muscular. Primeira coisa que a gente tem que saber: com o déficit calórico e a restrição energética, naturalmente a gente já vai ter um ambiente de degradação de proteína elevada. O que isso quer dizer? Quer dizer que o seu corpo naturalmente vai estar quebrando mais proteínas do que sintetizando elas. E se você quer fazer uma manutenção dessa massa muscular durante esse processo de emagrecimento, você vai precisar fazer uma ingestão de proteínas adequada e relativamente elevada. A gente tem várias estratégias que variam de 2,5 a 3,2 gramas/quilo de proteína. Algumas pessoas dizem que não é necessário passar ali dos 2,6, 2,7. Algumas pessoas passam isso, mas resumindo a ópera, o que vocês precisam entender é que a gente precisa estar com esse consumo de proteína elevado.
E já que a gente está falando em proteína, eu não posso deixar de lembrar vocês que eu tenho o cupom da Max Titanium, então vou deixar o cupom passando aqui embaixo, Max10 João Batista, 10% de desconto em todo o seu carrinho, sempre que for comprar lá na Max, utiliza e não deixa de fortalecer o canal. João, e por que eu vou ingerir mais proteínas e proteínas de boa qualidade? Porque essas proteínas elevadas, elas vão ajudar a inibir a degradação. A degradação ela já está estimulada por conta do déficit calórico, com a ingestão de proteínas em qualidade adequada e quantidade adequada, a gente já ajuda a reduzir essa degradação, colaborando para a manutenção e criação de massa muscular. Diretamente conectado com o seu treinamento, a gente tem uma coisa muito importante. Vocês que estão emagrecendo precisam treinar com intensidade. E quando eu falo de intensidade, pessoal, eu tô falando de peso mesmo, tá? Eu não tô falando para vocês ficarem ali cansados demais, com a percepção subjetiva de esforço muito alta. Tô falando para treinar pesado, respeitando o limite de cada um e sem perder a técnica de exercício, o que não pode ser negligenciado de maneira nenhuma, mas vocês precisam treinar pesado, justamente porque o peso do seu treino é justamente o que vai levar estímulo mecânico para que o seu corpo entenda que a sua massa muscular ela precisa ficar ali. Lembra que a gente já está num cenário de degradação, a gente já está num cenário que estimula o seu corpo a perder massa magra. Então você precisa informar para o seu organismo que aquela massa muscular ela tem que ficar ali. Ela precisa estar ali para que você consiga exercer aquele treino todo santo dia. Então treinem pesado, tá? Nosso corpo consegue fazer isso por meio da mecanotransdução, onde ele traduz estímulo mecânico em estímulo fisiológico. Então não negligenciem esse ponto de maneira nenhuma. E aí a gente entra no tempo de descanso. Tanto tempo de descanso entre séries, quanto tempo de recuperação entre sessões. E vamos entender melhor esses dois. O tempo de descanso entre as séries é aquele descanso que você vai fazer entre uma série e outra. Vocês geralmente pecam em descansar muito pouco. Você já está comendo em quantidade reduzida, você já está com calorias baixas, você já não está com tanto glicogênio muscular, você já está no ambiente estressor. E descansar pouco vai fazer com que tudo isso se agrave muito mais, porque você não está dando o tempo de descanso ideal. Isso vai prejudicar diretamente a intensidade do seu treino, que vai prejudicar diretamente a manutenção da sua massa magra. Então entendam como tudo funciona por retroalimentação. Se uma coisa não anda bem, o resto vai desandar. E o tempo de descanso entre sessões, que é o tempo que você vai levar para treinar uma musculatura novamente do dia anterior que você treinou. Isso é muito relativo e a capacidade de recuperação varia muito de uma pessoa para outra, principalmente considerando fatores hormonais, fatores de sono, fatores nutricionais e também o sexo. Por incrível que pareça, mulheres têm uma recuperação mais rápida e mais facilitada do que os homens. E aqui a gente pode utilizar um marcadorzinho para vocês conseguirem ter uma noção. Então assim, se quando você for treinar um grupo muscular novamente, ele ainda estiver dolorido, é sinal de que o seu corpo não está conseguindo se recuperar da sessão de treino atual, tá? Então, um exemplo prático. Homens, treinaram peito hoje, chegou o dia de treinar peito novamente, o peitoral ainda está dolorido, sinal que o seu corpo ainda não está recuperado. Mulheres, treinaram glúteo ou quadríceps, chegou no dia de treinar novamente, ainda está dolorida, sinal que você ainda não está recuperada do seu treino. Certo, galera? Então esse foi o vídeo de hoje, onde eu tentei ajudar vocês que estão querendo ali emagrecer sem perder massa muscular, para chegar no fim dessa fase de emagrecimento e já ter um físico estético, cheio, denso, para não ficar com aquele físico flat, parecendo que estava doente. Espero que tenham curtido meu vídeo, espero que tenham curtido meu conteúdo. Se não se inscreveu ainda no canal, se inscreva para me ajudar e para facilitar a sua jornada fitness. Tamo junto, let's bora!